Nós estamos aí mostrando que o presidente Bolsonaro, desde o início da sua gestão tentou estancar, tentou parar, né, com descontos indevidos. Mas Lula insiste em mentir, Walter. Vitória, tá no meu Instagram. Eu até quero pedir aí ao Luizão, se ele puder, verificar isso. Eu coloquei o print da manifestação do presidente Bolsonaro. A época, a respeito disso, quando ele assinou, acho que foi uma medida provisória. E depois eu coloquei a crítica do PT, que está ali também, no mesmo print, dizendo, criticando o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, por essa medida saneadora. O Olavo disse que quem estava do lado do Lula, lá na Rússia, se afastou até com medo de um raio. Eu tenho a esperança que esse raio vai chegar, Olavo. Esse raio há de chegar. Eu me lembrei do Nelson Gonçalves aqui, Vitória, sabe? A boemia, né? O boêmio voltou. Porque voltou novamente. É o que a gente já viu. É a repetição de uma história que a gente já viu. Os ladrões voltaram à cena do crime. Isso que o Alexandre Garcia vai falar dos Correios é mais um replay. Apenas mais um. Esse pessoal que saiu aí do Ministério e não saiu do Ministério da Previdência, era para estar tudo na cadeia, Vitória. Só que no Brasil, de cabeça para baixo, que a gente está vendo, só a velhinha com Bíblia na mão, professora, cara que estava com uma bandeira ou uma senhora que pinta com batom uma estátua que vai para cadeia. Quem rouba aposentado não vai para cadeia. Quem rouba a Petrobras não vai para cadeia. Esses recebem indulgência plena, perdão. Aí eu quero lembrar uma outra coisa, que é o que eu tenho medo. Para mim, o nosso principal erro no passado, e primeiro, para a gente mudar alguma coisa, é preciso reconhecer que a gente errou. Foi lá quando o presidente Bolsonaro quis nomear o chefe da Polícia Federal, que eu acho que é hoje o deputado Ramagem, perseguido aí, e o STF não deixou. Porque acusou o presidente, vocês lembram disso, né, de querer estar aparelhando a Polícia Federal para proteger os seus filhos. Agora é o seguinte, será que essa Polícia Federal que está aí hoje está aparelhada? Pergunto sim, mas eu não quero que esses mecanismos se voltem contra mim, porque a gente sabe o que nós estamos vivendo. Apenas uma pergunta de ordem filosófica, porque é o seguinte, será que a Polícia Federal vai investigar essas ONGs aí, Vitória? Essas entidades, esses descontos, será que é? Né? Será que o atual diretor, com as suas posições políticas tão claras aí e manifestas, vai investigar tudo isso? Parentes, irmãos e sei lá o que mais? E será que aquele pessoal ontem, que estava lá no Ministério do Trabalho, que todo mundo sabe, que era uma espécie de balcão de negócios, né? Eu ia dizer um balcão turco, não quero ofender os turcos aqui, mas uma espécie de balcão de negócios. Apenas eu queria referir isso porque se sabe dessa qualidade negocial, assim, mas que não podemos levar para o lado ruim. Muito antes, pelo contrário. Será que esse balcão de negócio que era lá atrás, a venda de cartas sindicais, voltou depois, Olavo, para o Ministério da Previdência? Será que alguém não avisou o ex-ministro, esse que foi demitido, o seguinte, vem cá, ministro, está vendo um esquema lá, e ao invés de tomar providência, o ministro chamou os caras que estavam no esquema e disse o seguinte, olha, nós queremos participar desse esquema. Eu acho que foi isso que aconteceu. E isso precisa ser verificado. 8 bilhões foram surrupiados. E aí vem esse descaramento, por último, do cara de pau maior da República, o mentiroso, para dizer o seguinte, os aposentados não vão pagar. Claro que vão pagar. Quem vai pagar isso não são só os aposentados, somos nós também. Porque eles vão tirar o dinheiro nosso, do contribuinte, daquele que produz, além de sustentar os 53 milhões de brasileiros que, infelizmente, estão nesse programa que amortece o senso crítico do Brasil, esse dinheiro, que é nosso, do contribuinte, vai pagar esse buraco. Enquanto que aqueles que deveriam investigar não estão investigando, porque está tudo aparelhado, e os que deveriam estar presos e ser punidos não estão sendo presos e punidos, porque nós estamos num Brasil que está de cabeça para baixo. Eu quero saber o seguinte, quem e quanto levou para esperar 6 anos para dizer assim, olha, eram 900 mil processos em 2019 e a gente decidiu não olhar para algo que tinha quase 1 milhão de brasileiros lesados. Porque eu estou tentando dizer aqui o seguinte, Olavo, 1 milhão de brasileiros já reclamavam, quase 1 milhão, há 6 anos. Esses caras continuaram a ser roubados 6 anos. Alguém deixou. Aí eu reforço a minha pergunta 1. Quem deixou? Segunda pergunta, o quanto levou? É óbvio que esse quem vai ser quens, né? É óbvio que quanto vai ser muito, óbvio. Mas é um absurdo, Olavo. Deixaram chegar até aqui. E, para terminar e passar para você, Olavo, entendo também que alguém não levou o Pix mês passado. Sabe? Faltou pagar alguém. Porque estouraram um escândalo desse agora. E o Pix? Nada ainda? Pois é, Pinguim. Faltou na conta de alguém. Porque para estourar agora, Olavo. O único que fez alguma coisa nesse período foi Bolsonaro. O único que fez foi a medida provisória, tentando exigir a renovação da autorização para o desconto a cada ano. E foi o Legislativo, inclusive com a mão do Volney, que hoje coordena, inclusive com a mão do Volney, que quebrou isso. Quebrou. Por um tempo não precisou sequer de renovação. 3 anos, 5 anos, depois nem precisou de renovação. Significa, a fraude era mantida.
Amigo Vinte, eu estou com um segundo raciocínio aqui, aproveitando, homenageando novamente o Pitoli. Muito obrigado, Olavo. Você é uma pessoa muito especial. E pegando o raciocínio por osmose, né? Estou aqui perto, né? Muito obrigado, Olavo. Muito obrigado. O segundo raciocínio é, amigo ouvinte, se Lula diz não ser culpado, se remete a 2019, por qual razão luta brava e ferozmente para não permitir uma CPI, uma investigação? Por qual razão? É porque tem culpa, tem responsabilidade. E tem um outro elo que não cala dentro da minha cabeça essa entrada de dinheiro para sindicatos e associações coincide fortemente com o fim do imposto sindical. Será que não foi a abertura de um segundo reduto, principalmente dentro do governo Lula? E o terceiro, e juro que paro, o terceiro é assim, nós estamos vivendo a piada da piada. O governo Lula está dizendo assim, bloquearemos os valores que estão nas contas dos sindicatos e das associações. Está alardeando, começou agora, alardear, já semana passada já falava isso. Amigo ouvinte, você acha que as associações, esses sindicatos, canalhas e ladrões deixarão algum centavo nas contas depois do aviso prévio? É claro que nenhum. E me perdoe, mas ainda tem um pensamento que me leva à viagem de Janja sozinha no A330 para a Rússia. Levantaram essa lebre na semana passada. E pensando, tratando-se de quem a gente está tratando, eu não posso pensar? Eu não posso duvidar? Eu não posso achar que tem... Lembrando que a gente falou aqui na última sexta-feira com Bilinski, delegado de polícia, tem visão além do alcance. Uma mulher sozinha, não disse quem estava no avião, vai sozinha para a Rússia, não confirma quem fazia parte da equipe, não tem lista, não tem autorização para sobrevoar diversos países no trajeto, vai para um país que não sofre com os impactos da lei Magnitsky. Posso pensar ou não posso? Então é muita sujeira. Agora, Walter, Ministério Público Federal, Cláudio Cofani está nos ouvindo aqui e faz um apontamento. E o Ministério Público Federal, 6 anos, 900 mil ações questionando cobranças indevidas. O Ministério Público, salvo engano, é para defender o público, defender o povo, defender os interesses do povo, seu acusador nesse caso. Espera um pouquinho. Estão cobrando errado, estão tirando dinheiro de aposentado. Eu quero saber quem é, de onde vem. São 900 mil ações. Fala, Walter. O principal problema do Brasil, e eu tenho falado nas minhas análises, no Endireitando, é que as instituições foram ocupadas. Estou falando aqui no Boulos, estou falando em algo que precede o Boulos. Foram ocupadas ideologicamente. Há 30 anos atrás, eles começaram a nomear juízes nesses tribunais superiores. Peguem aí a lista dos ministros e dos juízes. Né? Da onde que vinham? Há mais, 50 anos atrás, e foi o grande equívoco do período militar, não se aperceberam da importância da dimensão cultural na formação da linguagem. Então, tem um filósofo marxista argentino, se chama Ernesto Laclau, e o que o professor Olavo, o outro professor Olavo, não é o nosso professor Olavo que está aí, falava, na questão da hegemonia cultural. Vieram fazendo isso. Então, Pitoli, hoje o pessoal está preocupado, esse aí que tu perguntou, que eu não vou nem falar o nome, né, porque eu tenho medo desses raios, Olavo, né, que não é um raio celestial, mas o raio da caneta, hoje em dia, atômica, estão preocupados em agenda identitária, em todes, em falar em minorias, em fazer pseudo-justiça social com o dinheiro dos outros. É com isso que estão preocupados. Quando, na verdade, com a roubalheira, veja o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, né, que era um procurador de justiça do Ministério Público Federal. Foi demitido, aliás, foi cassado. Né, e na sua cassação, um dos processos mais absurdos da história do judiciário do nosso país, que foi essa presunção de que ele teria se desligado do Ministério Público Federal para fugir de uma eventual punição, que seria a demissão do serviço público, pasmem, pelo crime de ter investigado e denunciado o maior esquema de roubalheira da história do nosso país. Então, infelizmente, eu vejo isso, que essa ocupação cultural está fazendo com que se preocupem com banheiro trans, né, com todo respeito às pessoas e à sua orientação, se preocupem em enxergar racismo onde não há racismo, né, se preocupem em transformar tudo nessas coisas da bandeira identitária e naquilo que realmente é importante, que são esses ladrões que deveriam estar na cadeia. A gente tem que estar se perguntando, mas cadê esse pessoal que deveria fiscalizar? Infelizmente, é isso. Fala, Olavo. Apoiando aí na fala do Dr. Cláudio, muito bem colocado. Cadê o Ministério Público Federal, né?
Vou responder com uma matéria da Veja. Em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, um aposentado que teve um desconto irregular no seu olerite foi até o INSS, não tinha intimidade com o sistema eletrônico, foi lá pedir seu extrato, porque o INSS só disse assim, olha, não, só pelo sistema eletrônico, aqui nós não fornecemos extrato. Aí ele foi no PROCON. Aí o PROCON não resolveu. Aí ele foi no Ministério Público Federal. Aí o INSS respondeu ao Ministério Público Federal dizendo assim, olha, já atendemos esse aposentado e está resolvido. O aposentado não foi atendido. Não foi atendido. E o que aconteceu? O Ministério Público Federal arquivou a reclamação desse aposentado de Mirassol do Oeste, porque não foi veja essa Ele frase. saiu da casa dele, foi até a agência do INSS, toma um não, vai ao PROCON, não resolve, vai ao Ministério Público que questiona e fala, o INSS falou, não, já atendeu, então tá bom, obrigado. Já resolvi. E sabe qual a resposta do Ministério Público Federal ao pedir o arquivamento? O aposentado não provou a fraude. Gente, é uma piada, é uma piada. Não dá para imaginar que tá todo mundo junto? É sistematizado. É um conluio, para mim. Exatamente. Vai chegar uma série de reclamações aí. Vocês falam que não tem nada a ver, tá, gente? Vocês falam que não tem, falam que não provou. A gente vai ter que segurar isso aí por mais alguns anos para a gente poder fazer mais campanha eleitoral, né, sustentar, né, Lula e Janja. Não sei, vamos ver aí. Pois não, Walter. Vitória, o que a gente está vendo é o seguinte, é que o direito brasileiro depende de quem fala e depende de quem acusa. É o relativismo jurídico total. Porque é o seguinte... O Olavo está falando uma coisa para compartilhar com as pessoas que é assim, o ônus da prova cabe a quem acusa. Esse é um princípio. Ocorre que quando nós estamos falando de interesse público e do erário, na verdade, quando a pessoa levanta uma questão como essa, é o poder público que tem que responder. E que tem que provar que não fez, que não desviou, porque o dinheiro, em última análise, é do cidadão. O poder público é uma espécie de fiel depositário desse dinheiro, do dinheiro do aposentado. Então, o que caberia ao promotor de justiça é intimar as pessoas e perguntar. E dá prazo, como eles fazem aí, de 48 horas. Olha, me respondem em 48 horas, senhor secretário do INSS, onde é que está o olerite do aposentado? Não respondeu? Abre uma investigação. Né? O Ministério Público é tão pronto, solícito, eficiente, quanto é para abrir essas ações civis públicas.